O que nós sentimos em relação ao comportamento do outro vai depender do efeito que aquele comportamento tem sobre a sua vida, tem sobre nós. Porque se o outro tem um comportamento ruim, negativo, mas aquilo não me afeta, eu não sou afetada, não me deixo ser afetada por aquele comportamento, então para mim não há qualquer interferência, não há qualquer influência. Então eu só vou ser afetada pelo comportamento do outro se eu deixar que aquele comportamento influencie meus sentimentos, influencie meu estado mental, minha vida. A partir do momento que você deixa que o comportamento do outro interfira nos seus sentimentos, você automaticamente está dando liberdade para aquilo ali controlar o seu estado de espírito naquele momento, naquela situação. O outro está tendo controle sobre você, sobre os seus sentimentos. Você está sendo influenciada por um comportamento que não é seu, mas que está te afetando e, de certo modo, te controlando. E é nesse aspecto que entra o autocontrole, onde você manipula seus sentimentos para não ser afetada diretamente por esse comportamento de outra pessoa. Você sente, mas não é afetada diretamente. Você não é controlada pelo comportamento do outro. Ainda que sinta aquele comportamento, ele não te afeta. Não afeta o seu estado mental. Não afeta o seu estado de espírito. Porque aquilo não modifica o seu mundo, a sua realidade. Não é capaz de afetar o modo como você enxerga a sua vida, enxerga o seu mundo. Toda vez que uma pessoa está ali com falta de estímulo ou de um reforço positivo, isso tem causado nela uma falta de fé, uma falta de esperança. Por quê? Ela está ali com aquele sentimento de pessimismo, de que ela não é capaz, de insegurança, por falta de estímulos, por falta de incentivo, de um motivo para ir lá e praticar aquela ação, aquele comportamento. A falta de estímulo, falta de reforço positivo na vida de uma pessoa causa nela o pessimismo, a falta de fé, a falta de esperança e até mesmo a falta de confiança em si mesma, porque ela está sem motivo, ela está sem incentivo para ir lá e fazer, para ir lá e agir, praticar aquele comportamento, praticar aquela ação. E essa é a importância do estímulo, do incentivo, de dar motivo para a pessoa ir lá e fazer, ou para você mesmo ir lá e agir. Quanto maior o estímulo, maior a probabilidade de você executar aquele comportamento, aquela ação. Agora, se não tem estímulo, gera ali na pessoa uma insegurança, uma falta de confiança em si mesma. Ainda temos aquelas situações que as pessoas se abstêm de determinado comportamento por medo de ser desaprovada socialmente, por medo de uma consequência, de uma punição social. Porque naquele ambiente ali, aquilo não é permitido, ou não pode, ou é um comportamento inapropriado. E aí a pessoa se abstém de praticá-lo para não gerar uma punição. E esse abster de praticar o comportamento, ela deixa de fazer hoje, deixa de fazer na próxima semana, na semana seguinte, e assim você vai se esquivando de praticar aquele comportamento com medo da punição. E aquele comportamento hoje para você é essencial, é importante. Mas ao longo da vida, você se absteve de praticá-lo. Hoje você tem consequências com isso. Você foi bloqueada nessa área, nesse aspecto. Aquilo te gera consequências hoje na vida adulta. E não foi em si, com isso, você se sente frustrada, incapacitada, tem um sentimento de apatia, de aversão àquele comportamento. E muitas vezes até um sentimento agressivo é gerado aí dentro de você. Não conseguir praticar aquele comportamento, executar aquela ação. Mas entenda, isso não é culpa sua. Isso você foi moldada ao longo da vida. Isso foi uma programação aí na sua mente. Mas que você agora já identificou e é capaz de tirar essa trava que está aí. Virar essa chave e dar um passo além. Usar essa situação como uma oportunidade para fazer diferença na sua vida. Temos ainda casos que
a pessoa foi punida ou reprimida de executar aquela ação, aquele comportamento, caso executasse, teria uma punição? Haveria ali uma consequência ruim, negativa? Hoje a pessoa se sente culpada, envergonhada por um comportamento que ela foi punida. A punição gera essa vergonha, gera essa culpa. Normalmente uma punição leve gera ainda mais o sentimento de culpa ou o sentimento de vergonha, porque a pessoa foi reprimida ou foi punida em alguma situação, em alguma circunstância ali, e aquilo ela leva consigo ao longo da vida e vai bloqueando ela naquele comportamento, naquela atitude. Isso acontece com você? Alguma circunstância aí na sua vida aconteceu, um evento específico, e você se sentiu envergonhada, culpada depois daquilo. Você não conseguiu mais praticar aquela ação, mas você é capaz de se livrar disso, dessa culpa, desse sentimento de vergonha e fazer a diferença na sua própria vida. A partir do momento que você se autoconhece e conhece os eventos, as causas desses bloqueios, o que aconteceu que você está se sentindo assim. Conhece quais seus sentimentos, os sentimentos que você tem aí gerado dentro de si, a partir dessas circunstâncias, a partir dessas situações. Então vamos lá. Cada dia se autoconheça mais e mais.